Olá, olá, caríssimos investidores. Estamos aqui mais uma vez nesse programa no Café com CRI. É aquele programa que ele é mais áudio do que vídeo e que você vai aí, vai lavar uma louça, vai fazer um trajeto aí correndo, alguma coisa do tipo, aprendendo alguma coisa nova, né? E você vai ouvir hoje, né, uma pessoa que eu já tive a possibilidade, né, de participar junto com ele de um painel em um desses eventos do mercado. A gente participou em conjunto. Eu, naquele momento, fui o host e ele participou como assim palestrante, né? Um dos que estavam debatendo ali. E hoje eu tenho a honra de receber o Vedrossa aqui de novo, da Valora. Vamos falar de algumas coisas dos fundos que tem lá, acho que mais focado nos imobiliários, obviamente. Mas a gente vai conversar também sobre esse mercado de crédito, como que ele está hoje, como que ele está andando, e trazer para você aí um pouco da visão deles no momento, certo? Então eu vou chamar a vinheta e na sequência a gente conversa com o Vedrossi aqui. Vai, vinheta! Alessandro Vedrossi, que honra ter você aqui com a gente, tá? A gente não tinha recebido você aqui neste programa, né? Você já conversou lá com o Arthur, você e o pessoal do Agro lá, né? Mas agora estamos recebendo você aqui, que honra, satisfação tê-lo conosco. Prazer é meu aqui, prazer é nosso da Valora de poder estar com vocês aí no Clube FI. Né, vocês sabem, você já me ouviu falar isso algumas vezes, né? Que eu, todo dia antes de dormir, eu vou lá dar uma olhadinha no Clube FI. Quando eu acordo, eu faço a mesma coisa. É bom, no começo eu não dormia, né? Agora eu já tô. Mas é isso. Então, Felipe, você sabe o quanto eu te admiro, então um prazer enorme aqui estar junto. Espero que a gente consiga trazer um conteúdo interessante aqui para quem está nos ouvindo aí de manhã, né? Como você falou, indo para o trabalho, tomando café, seja lá o que for, vamos lá, vamos tentar trazer algo diferente para a turma aí. É isso Obrigado, aí. pessoal, que está nos ouvindo aí. Então, só para a gente dar uma situada assim, tá? Você já teve recentemente lá conversando com o professor Arthur, falou um pouquinho do seu histórico, né? Vamos, assim, faz um resumidinho e fala dos fundos imobiliários que vocês têm aí. Já fala do Diago também, Tá mas bom, fala aí um pouco da casa, para dar uma situada nas pessoas de com quem estamos falando, por favor. tá bom, vamos lá. Esse aqui é meu, acredite ou não, 31º ano de mercado, já trabalhando, né? Eu comecei em 1993 fazendo avaliação de imóveis, né? Numa empresa que existe até hoje, chama Consult. Eu sou engenheiro civil de formação, tenho mestrado também em engenharia civil na Poli, na parte em real estate, né, que tem uma parte de estudos imobiliários lá. Escrevi sobre securitização de recebíveis imobiliários em 2001, faz tempo, né? Bom, trabalhei com securitização nos Estados Unidos, no México, no Chile, no Brasil. E estou aí na Valora, esse aqui já é meu 8º ano, né, de Valora. Então eu vim para cá no comecinho de 16, junto com o Varandas, a gente montou a área imobiliária. Valora é uma casa, uma gestora independente, né, de recursos. Ela foi fundada em 2005, como gestora em 2009, e hoje já estamos aí com quase 12 bi de reais sob gestão, o que nos coloca aí, se você for olhar como casas que têm um viés especializado em crédito privado, aí como provavelmente uma das mais importantes do mercado, graças a Deus. Temos aí diversas áreas, né? Basicamente as nossas linhas de negócio hoje, a gente tem fundos abertos, que é isso que a galera compra via plataforma, né? Às vezes no banco, etc., que são fundos. Basicamente, a gente tem uma estratégia D15, que é o Absolute, uma D75, D90, que é o Guardian, uma D180, que é o Horizon. A gente tem fundo de previdência também, que é uma coisa que tem crescido demais, né? O mercado de previdência, especialmente indo mais para essa parte de crédito privado, tem sido um mercado bastante interessante. Então, hoje a gente tem previdência com a XP, com o Icatu, com a Zurich, então esse, né, tem crescido bastante. A gente tem uma área de
estruturados que basicamente são FDICs, basicamente monocedentes ou monossacados. A gente tem a parte imobiliária, que hoje a gente está com 3 bi. Criamos uma área de agro há 3 anos atrás, e a gente hoje tem o Vegia no mercado, né? Que é um fundo listado, né? No imobiliário a gente tem 3 listados, né? Vegir, Vegip e VGHF, a gente vai falar um pouquinho mais deles. A gente veio com a área de agro, a vertical de agro, quem toca é o Grau, estava lá com o professor Arthur, junto comigo, que aliás é alguém que fala mais do que eu, é impressionante. E por último, a gente criou nossa área de infra no passado, então a gente trouxe aqui a Cris Tamazo, a Sofia Kakuri. Eu olho do ponto de vista dos sócios, eu cuido tanto do imobiliário quanto do infra, mas no dia a dia elas que estão lá. E a gente, inclusive, está no meio de uma oferta agora do fundo de infra, o VGIE, é um fundo cetipado lá pela XP. E, de novo, a gente enxerga que são esses os grandes vieses de crescimento, né? Primeiro, do ponto de vista macro, né? O Brasil tem uma concentração bancária enorme, o crédito ainda é muito concentrado ou com os bancos estatais ou com os bancos privados, então a gente enxerga que tem muito espaço de crescimento para crédito privado no Brasil. Esse é o primeiro ponto. E é quando você olha indústrias, né, que têm capital intensivo, necessita uma especialização muito grande para você fazer direito e tem muito espaço para crescer, é imobiliário, agro, né? Eu sempre falo que o agro é pop, como o agro é pop, eu não tenho dúvida que nosso agro um dia será maior que o imobiliário, e infra, que de novo, né? O Brasil, aí a necessidade de investimentos de infraestrutura no Brasil é cavalar, né? E eu sempre falo que hoje a gente está na fase infraestrutura 3.0, vai. Primeiro era só dinheiro público, depois veio um pouco de equity privado com financiamento estatal, e hoje a gente enxerga que a necessidade é tão grande que você precisa tanto de dinheiro público, de dívida pública, precisa de equity privado, dívida privada, então tem muito espaço também para poder crescer. Então é esse aqui a figura da Valora, 12 bi sob gestão, imobiliário 3 bi, foco hoje grande da nossa carteira são os CRIs, né? Os CRIs hoje, a gente deve ter uma carteira de CRI ao redor de 2 bi e 800, alguma coisa dessa ordem de grandeza, o que provavelmente nos coloca aí como uma das casas com os maiores portfólios de CRI ainda da indústria. Então, é algo que a gente, de novo, se olhar historicamente, a gente já originou e estruturou mais de 4 bilhões de reais em CRIs, mais de 120 operações. Então, acho que isso é um histórico aí bastante longo e consistente, passando aí por diversos momentos, né, Felipe? Eu acho que isso que é legal, né? Então, pegamos lá atrás, o CDI estava, sei lá, 11, 10, 12, caiu para 2, agora voltou para 13,75. Já pegamos Covid, já pegamos, sei lá, tudo que você possa imaginar aí. Agora, Pequena montanha-russa, né? A pequena montanha-russa. Pequena montanha-russa chamada Brasil. Isso aí. É isso, então. Aí, Vedrossi, assim, me fala um pouco, tá? Só para a gente. O VGHF, ele é um hedge fund que ele tem, né? Tem lá dentro o FDIC, tem lá dentro o CRI, tem lá dentro o fundo imobiliário, tem lá dentro até. Vocês estão com ações hoje de Ações também, Diminuímos, certo? mas temos ações, sim. Então, assim, ele é um produto que ele tem uma característica, assim, bem diferente do VGIP e do VGIR, que entre si se diferenciam basicamente entre índice de preços e CDI, né? Que a gente quis fazer, cara, que eu acho que é muito importante. Eu acho assim, eu acho que quando um fundo é um fundo imobiliário de CRI, quando você começa a trazer fundo imobiliário junto, eu acho que você muda o perfil de risco do produto, na minha opinião. Por quê? Porque um CRI é um instrumento de renda fixa e um fundo imobiliário, por definição, é renda variável. Portanto, você traz um perfil de risco para a sua carteira diferente, né? Então, o que a gente optou por fazer? A gente primeiro fez o VGIR, VGIP, que eu brinco que são puro sangue CRI, né, Felipe? Eu gosto desse termo, eu só faço o CRI lá dentro. E sim, o VGIR faz CDI, basicamente, majoritariamente, o VGIP faz IPCA majoritariamente. Então, aqui é crédito que eu tenho puro. E quando a gente criou o VGHF, qual foi a ideia? E aproveitando o seu gancho, foi justamente trazer, e foi o primeiro esse de mercado, né? Efetivamente um fundo multi-estratégia imobiliária, que a gente chamou de hedge fund para ser um nome mais bonito, né? Mais sexy, seja lá o que for. Mas ele é um multi-estratégia imobiliária, onde sim, eu tenho fundo imobiliário,
onde eu faço ações, onde eu posso fazer equity em projetos, cotas de SPE, eu posso ter FDICs. Então, a ideia é ser uma carteira muito mais variada, mais ampla, né, nos diferentes segmentos, aonde o objetivo aqui é justamente poder surfar as melhores ondas de mercado, entendeu? Então, obviamente, o VGHF tem um perfil de risco maior que VGIR e VGIP. Tem uma volatilidade maior. Porém, o que é legal dizer? Que esse risco maior não vem de tomar mais risco de crédito, né? A gente aqui, na Valora, não é muito fã de high yield. Você já me ouviu falar isso, né? Não gosto muito. Acho que o high yield no Brasil é mal precificado, né? Então, a gente prefere fazer o quê? A gente toma mais risco como? Com renda variável. O que é renda variável? Fundos imobiliários, ações. E na parte de ilíquidos, que eu faço equity preferencial, né, através de SPS, eu posso fazer, por exemplo, cotas subordinadas de FDICs. Então, aí vem um perfil de risco diferente dentro do VGHF, tá bom? Então, não sei, espero aí para quem esteja nos ouvindo, é meio claro a paleta aqui de opções dentro do que a Valora faz no imobiliário. E eu já tive a oportunidade de conversar com algumas casas, né? E aí eu costumo falar assim, né? Não é uma coisa inteligente uma pessoa que está começando no mercado, ela, vamos dizer assim, vai lá e compra 100% em um fundo, né? Ela pode fazer uma mescla. E aí, né, a Valora ela dá essa opção dentro da própria casa, né? Então, um fundo com um pouco mais de risco, mas não é por conta do crédito, é justamente por causa dos ativos como ações, né, que pode ter uma variação muito grande, ou o próprio FDIC, que, embora eu conheço um pouco os FDICs que estão aí, né? Eu já dei uma estudada neles, são com risco menor, né? Porque estamos falando de financiamento imobiliário, certo? Sim, perfeito. Então, é quase que um ativo concorrente a um CRI pulverizado, quase que fosse um ativo equivalente, né? Sim. Então, assim, são tipos de riscos diferentes e que quando você tem um só risco de crédito e com uma taxa máxima, eu levantei aqui do VGIP, uma taxa máxima de IPCA mais 9, é isso que você tem aqui? 9, Não, eu 11. tenho mais. Eu diria Eu que a tenho uma de carteira 11 hoje. aqui. A carteira do VGIP hoje, na marcação a mercado, ela está rodando na média 8,23, 8,2, mais Isso. inflação, vai. Então, eu tenho coisas, sei lá, desde 6 mais antigas, porque hoje a gente não faria, até talvez 10, 11. Tá bom? Isso aí. É E isso. pequenos, né? Quando são esses maiores, são um percentual pequeno, né? Então, dentro do tamanho do fundo. Então, o que eu quero aproveitar a sua experiência aí, né, de imobiliário de tanto tempo, de crédito também, falar um pouco, porque a gente tem visto alguns fundos, né? Eu vou usar a palavra aqui, porque é o que a gente vê no home broker, né? Assim, sangrando, né? 10, 15, 20, 30, 40, 60 dias, só vermelhinho, e de vez em quando dá um respirinho, mas sofrendo por conta das situações que tiveram. Não estou aqui falando de um setor especificamente, não vamos aqui ficar falando mal de ninguém, mas aconteceu, certo? A gente vê no próprio fórum do Clube FI as pessoas lá. Outro dia uma pessoa, não é tirando o sarro da pessoa, mas a pessoa comprou só um fundo, Vedrossi. Comprou só um fundo e foi o fundo que caiu, sei lá, quase 40%. E aí ele tem uma parcela para pagar, né? Ele não falou do que era em julho. Aí ele falou: será que volta para 100? Deus nos ajude, né? Então é uma situação complexa, né? Conta para gente como é que vocês estão surfando essa onda de estresse de crédito, que não é uma onda nacional, uma coisa global, né? A gente está vendo acontecer nos Estados Unidos, já tem instituto de pesquisa falando que não só os bancos, mas que existe até possibilidade de calote do Tesouro, né, dependendo de como eles conseguirem fazer as regulações funcionarem lá, que tem uma série de coisas acontecendo. Então, a gente está vendo, né, as coisas acontecerem não só no Brasil, mas no globo, né? Como que vocês estão surfando esse momento de estresse de crédito, que me parece, pelo que eu vejo nos fatos relevantes, tá tranquilo. A gente lê aqui, né, nas quartas-feiras, Vedrossi, os fatos relevantes dos fundos de CRI que estão no IFIX. Até hoje a gente não leu nenhum de vocês, né? Então conta aí um pouco como é que vocês estão surfando esse momento. Você sabe qual que é a minha brincadeira interna com os meus analistas, né? Eu pergunto para eles: você está preocupado ou está tranquilo? Daí o cara fica olhando para mim e fala: eu estou preocupado. Daí eu falo assim: então legal, cara. Se você estiver preocupado, eu estou tranquilo, né? Então, meu papel aqui no final do dia é que eu fique preocupado para que os nossos investidores fiquem tranquilos, certo?
Então, assim que as coisas têm que funcionar, né? Então, obviamente, o que acontece, né? Taxa de juros elevada, economia não crescendo, né? Como a economia não cresce, massa salarial está diminuindo, correto? Quer dizer, ou as pessoas estão perdendo emprego, né? Ou as pessoas não estão tendo reposição de inflação nos salários, etc. Então, vamos lá, é natural que isso se reflita em aumento de inadimplência de pessoas físicas, né? Que de alguma maneira ou de outra, se você for olhar um pouco, né, balanço dos bancos, etc., um pouco do que tem ocorrido, né? Embora, sinceramente, não me parece ser uma coisa extremamente generalizada, né? Mas sim tem ocorrido, né? Eu acho que a gente teve alguns eventos também que foram eventos pontuais. O caso de Americanas, claramente, lojas americanas foi um evento pontual, porque aquilo foi fraude, fraude feia, fraude brava, certo? Então, essa é a realidade. Logo depois teve a questão de Light, e isso, na verdade, acabou atrapalhando bastante a discussão de mercado de capitais como um todo, né? Agora, qual que é o ponto importante aqui, né? Quando a gente fala, por exemplo, de aumento de inadimplência na ponta em pessoa física, quando você vai trazer esse conceito, por exemplo, para o setor imobiliário, né? Aonde que você, teoricamente, vai perceber primeiro este efeito? Justamente nas carteiras de recebíveis pulverizadas, né? Então, e aí, quando você fala, né, você pode pegar uma carteira residencial, você pode pegar loteamento, você pode pegar uma multipropriedade, etc, né? E óbvio, assim, quando você olha em termos de risco de crédito, né, eu vou te dar um exemplo. A gente aqui na Valora não faz loteamento e multipropriedade antes de entregar o empreendimento, né, que a gente fala de não performado, né? Porque a gente entende que é um risco muito alto, né? Então, quando você olha isso, o que acontece? Qual que vai ser o primeiro que vai sentir? Justamente essas carteiras que são não performadas, multipropriedade, loteamento. É natural. Não estou generalizando, só estou dizendo que é natural que isso aconteça, né? Se você olhar nosso portfólio hoje, eu diria para você que a gente tem pouquíssima coisa pulverizada. O que a gente tem de pulverizado hoje é loteamento já entregue, já performado, e que, portanto, a gente tem o lote em garantia, o lote pronto que está lá, que tem valor de revenda. Ponto importante. E a vasta maioria das nossas operações, a gente tem uma empresa no meio do caminho. Isso é uma questão fundamental. Você pode me dizer o seguinte: poxa, Vedrossi, mas com esses juros mais altos, você não acha que a empresa, de alguma maneira ou de outra, as empresas podem estar mais cash constrained, né? Tá uma posição de caixa mais difícil? Verdade, porém, vamos lá. A gente opera muito no mercado residencial, tá bom? E qual foi a realidade, né? O mercado residencial lá no final dos anos Dilma, nossa, foi acho que o pior momento para o mercado residencial, né? Depois, quando veio a crise do Covid, que as empresas estavam em péssimas condições, a realidade é que quando o Banco Central jogou para 2 a Selic, isso trouxe assim um boost para o mercado residencial, né? Então, tanto que você via que shoppings estavam fechados, né? Economia meio maluca e as empresas de incorporação vendendo imóvel, né? Então, a realidade é que quando apareceu agora esta crise desse momento, né, com taxa de juros alta, um pouco mais de restrição de crédito, etc., a grande maioria das empresas, elas se encontravam numa situação econômico-financeira melhor do que elas estavam lá atrás, por exemplo, né? O que isso é bastante interessante, né? O setor imobiliário, ele está acostumado, do ponto de vista de equação de funding para as empresas, ela tem dinheiro subsidiado lá da caderneta de poupança, ou da FGTS, etc., e toma também dinheiro dos bancos, mercado de capitais. Então, às vezes alguém me pergunta, poxa, como é que esse cara vai conseguir pagar CDI mais 5? Né? Isso é quase 18%, 19% ao ano. A verdade é que não é que ele vai pagar em 100% da dívida dele, isso é um pedaço da dívida dele. Se você pegar projetos que têm inserção de mercado, que essa é uma questão fundamental, né? Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você financia, né? E isso, assim, vamos lá, a gente na época eu fui da Brookfield por muitos anos, Varanda também, a gente chegou a ter 200 projetos sob gestão ao mesmo tempo. E a gente viu aquilo que dava muito certo e aquilo que dava muito errado,
né? Então, nosso papel aqui é escolher os projetos que fazem sentido, que têm inserção de mercado, que, óbvio, poxa, a taxa de juros está muito alta, vai vender mais devagar? Vai. Agora, não é que simplesmente esse produto não tem mais, né, aceitação no mercado. É a minha brincadeira, Felipe. Para quem aqui é de São Paulo vai entender, né? Mas uma coisa é eu ter um apartamento de 2 dormitórios aqui no Itaim Bibi, certo? Que sempre vai ter um valor, sempre alguém vai querer morar, sai alguém, alguém vai querer ficar no lugar, porque né, perto dos escritórios, perto da Faria Lima, etc. A outra coisa é aquele elefante branco no Guarujá, sabe? 4 dormitórios, 400 metros quadrados, custa 10 pau o condomínio, ninguém quer, né? Tem momentos que ninguém quer. Quando o mundo está todo... Tem um desse no CRI, Não, no então, fundo hoje. cara, assim, eu diria para você que a gente tem que entender muito, porque eu sempre falo isso, cara, o mercado imobiliário é claro que está inserido dentro do ambiente macro, né, obviamente, porém no final do dia, imobiliário se resume, eu vou simplificar em location, location, location. Localização, localização, localização. Como é que eu posso definir isso? Qualidade de produto, inserção de mercado. Então pense o seguinte, os shoppings ficaram fechados. Vai no Shopping Morumbi hoje em dia. Vai no Shopping Guatemi. Vê como é que tá aquilo. Vai, Pulsa. vai no Moca Plaza. O Moca Plaza Vai, ele é impressionante. O Moca Plaza vai é no... um Agora, impressionante. você concorda comigo que talvez se você for no Shopping West Plaza, ou talvez no Shopping, sei lá, Tietê, Shopping D, Shopping D. Shopping D, cara, não é a mesma coisa? Né? Então, assim, vamos lá. É claro, se a economia começar a crescer pra caramba e etc., né? Talvez até o Shopping D encha. Você entendeu meu ponto? Mas nesse momento, nada, pelo amor de Deus, gente, eu só tô aqui, é um Exemplos, fato. exemplos, É só um exemplos, exemplo, exato. tá bom? Então, a verdade é o seguinte: quem são os ganhadores? São esses caras. Isso é verdade para shopping, isso é verdade para galpão. Só que quando você pega galpões, vacância perto de São Paulo é quase zero. Vacância mais longe de São Paulo, sei lá, 10, 12, 15%. Então, assim, o que é bom. E o que é bom, né? Tem qualidade, é acessível, etc, etc. Então, é a mesma coisa no mercado residencial. Ou seja, o que é bom acaba vendendo. Ah, claro, vai diminuir as vendas, mercado mais difícil? Sim, natural. Porém, ocorre. Então, acho que é o ponto aqui no final do dia, né? Mercado, qual que é a minha opinião um pouco? Assim, eu vivi, né? Quando teve a crise do subprime, que na verdade, na minha opinião, nem foi uma crise subprime, foi em 2008, né? De acordo. Para mim, aquilo foi uma crise de excesso de liquidez no mercado. Eu trabalhei nos Estados Unidos 2003, 2004, fazendo securitização de mortgages. Eu fiz securitização de subprime. Eu fiquei no México 2005, 2006. Eu trabalhava para uma empresa americana que era a maior securitizadora imobiliária do mundo. Portanto, a crise, para mim, naquela época, ela chegou muito antes de 2008. Ela chegou no final de 2006, né? Então, eu acompanhei muitas dessas coisas de perto, né? E no final do dia, o que você percebe? Quando as pessoas têm excesso de dinheiro na mão, elas fazem burrice. Ponto. Essa é a realidade. Excesso de liquidez no mercado faz com que as pessoas acabem emprestando dinheiro para qualquer um que não pode pagar. Então, se você for traduzir de alguma maneira o que a gente está enxergando um pouco acontecendo, por exemplo, nos fundos de CRI, olha para trás. Entrou um monte de gestor no mercado, um monte de gente nova, um monte de gente que talvez não tivesse o conhecimento necessário, houve excesso de dinheiro, muita captação, o pessoal tinha que alocar, teve gente que fez coisa errada. Ponto. Ah, isso aí é o final do mundo, tudo. Não, não. Mas a realidade é, sim, né? Houve sim gestores, houve sim fundos que talvez tenham feito operações que não fariam sentido. Olha, gente, vira e mexe, a gente vê operações em outros fundos, foram coisas que a gente deu bola preta, porque a gente não gostou do crédito, ou coisa que a gente não quis fazer porque a gente achou a taxa baixa, e a gente está vendo em outras carteiras. E às vezes a gente vê essas coisas dando problema. Então, assim, eu acho que no final do dia, esse nosso trabalho exige muita disciplina, né? E aí eu acho que a gente tem uma questão aqui na Valora de alinhamento. Se você perguntar o seguinte, Vedrossi, qual que é o seu plano A de vida? A Valora, em termos de trabalho. E o meu plano B, sabe qual é? Você quer saber? Quero. É a Valora. O C também. O plano ZZZ é a Valora. Eu não tenho outro plano, entendeu? Então eu estou aqui, cara, vamos lá, já tenho quase 50 anos de idade
Esse aqui é o meu trabalho, é o meu negócio, eu sou sócio da companhia, eu estou 100% alinhado. Né? Então, eu não estou preocupado em fazer alguma coisa a mais para poder ganhar o bônus no final do ano, que vai fazer diferença, e se ano que vem mudar, tanto faz. Não, cara, eu tenho que me preocupar com o meu patrimônio que está aqui dentro, o dinheiro dos cotistas, porque esse é um alinhamento do longo prazo. Né? Eu sempre falo que esse nosso negócio não é corrida de 100 metros, isso aqui é uma maratona com obstáculos. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, ser disciplinado. Ah, você cresceu demais. A verdade é o seguinte, a gente cresceu nos momentos que a gente enxergou a oportunidade de crescer e nos momentos que a gente tinha operação boa para poder fazer. E a gente cresceu. Né? Então, eu acho que, de novo, é uma questão filosófica na minha cabeça, e acho que o que a gente está enxergando é natural. É claro que dói, poxa, é claro que as notícias ruins. A verdade é o seguinte, né? O que vende, né? O jornal do Datena lá, que só fala coisa ruim, ou vende o outro cara que fala coisa boa? É óbvio. Então começa a falar ruim de todo mundo, né? Isso as pessoas compram, né? Então, assim, sim, é um momento macro mais desafiador, ponto. Né? Primeiro. Segundo, natural que esse momento acabe forçando a questão de crédito, é natural que você enxergue mais inadimplência de pessoas físicas na ponta. Então, o que é o papel do gestor aqui? Se antecipar, né? Entender muito bem as garantias, né? De novo, ter originado bem lá atrás. Esse é o trabalho, né, que justamente a gente tem feito. Então, assim, exige um trabalho de acompanhamento e monitoramento que é muito grande, Felipe. Então, né, vai lá, faz operação larga, recebe relatório da securitizadora que está tudo bem. Você sabe, você já teve desse lado, você sabe que não é assim, né? Isso aí. Então, o que o Vetros está trazendo, né, é justamente o que a gente assim quer ouvir, né? É o que a gente quer ouvir como investidor, tá? Eu vou pedir para você que está vendo agora esse vídeo, se você estiver assistindo, né, deixa aí um comentário, o que que você acha disso que ele falou, né? Essa questão de não ficar só esperando. Eu costumava brincar, Vedros, assim, né? É aquele gestor que a sola do sapato dele tá novinha. Ele não gasta 1 milímetro de sola de sapato para ir até a securitizadora, para ir até o empreendimento, para ir até os investidores, né? Então tá lá, sentado, esplêndido na cadeira dele, dentro da asset, sem fazer nada, né? No sentido de, vamos dizer assim, só, né? Venha a nós o vosso reino, né? Então, só fica lá esperando, né? E a gente vê que na verdade, não dá para ser assim, né? Não dá para ser assim. Não, não dá Tava para ser. falando. Até porque, né, Felipe, crédito estruturado, que é justamente aonde a gente. E, de novo, né, não tem milagre, ou seja, é onde você consegue extrair mais retorno, você consegue amarrar, mas obviamente que é diferente do que você fazer lá debênture da Vale, certo? Então é diferente. Então isso exige sim tanto a questão do conhecimento específico na largada em termos de estruturação para que você garanta, né, que você consiga mitigar todos aqueles riscos, né, que você pode antecipar. Mas de novo, isso aqui é uma operação viva que você tem que acompanhar lá no mês a mês, semana a semana. Poxa, a gente tem um time hoje aqui para você ter ideia, né? A gente se separa, eu e o Varandas, né? Basicamente eu cuido mais da parte de estruturação, da parte de alocação, né? E da parte de acompanhamento das cotas dos fundos e RI, né? E o Varandas, basicamente, é mais originação e monitoramento. Não que eu não origine, eu origino, faz parte, não que eu. Não também que eu faça o que eu quiser no fundo, a gente sempre toma decisões em conjunto, mas a gente tenta separar um pouquinho os trabalhos. Então, assim, ele hoje, poxa, a gente tem um controller operacional, né? Com 5 analistas embaixo para poder acompanhar as operações. Vira e mexe, não só o nosso controle operacional, como o próprio Varandas está lá visitando, indo ver o cliente, vai lá para Fortaleza, vai lá para. Não importa, ou seja, e não é que você vai lá quando tem o problema, você vai lá sempre para se antecipar a um eventual problema. Né? Esse é o trabalho no final do dia. Não é senta aqui, a hora que deu problema, sai correndo. Não. Fez o negócio, sai correndo, fica em cima para Isso não aí, dar problema. Né? isso É aí, diferente. isso aí. A gente tem visto, né, assim, diversos fatos relevantes e que muitos deles são pré-pagamentos, né? E que na sequência a gente vê aquele mesmo CRI de novo dentro da carteira, né? Ou até relativo a um waiver, né?
Você pode explicar, assim, porque eu falo um pouco, faço um pouco do educacional, explicando para as pessoas, né, o que são esses pré-pagamentos ou o que são esses waivers. Como é que é essa dinâmica do crédito nesse momento que está, vamos dizer, estressando, e aí, ou, né, normalmente tem um waiver, ou tem um pré-pagamento, e aí a empresa toma outra dívida, né? Ela acaba rolando a dívida como uma nova dívida. Vamos separar as questões, que eu acho que é importante. Primeiro ponto é o seguinte, né? No momento onde, um pouco que eu falei, né? Onde o mercado pode estar um pouco mais difícil, eu acho que é natural que as empresas possam ter aqui e acolá alguma questão de liquidez. Uhum, Okay? uhum, Portanto, eu acho que você, em alguns momentos, dar o waiver para poder eventualmente mudar algum schedule, né, algum cronograma de amortização ordinário, né? Você às vezes poder compensar uma coisa aqui e ali, acho que faz parte do perfil dessas operações, né? Porque uhum, do mesmo jeito onde muitas delas, quando sobra dinheiro, você pega esse dinheiro para pré, né, para poder amortizar mais rapidamente a sua operação, isso acontece, né? uhum, Eu acho que é natural, dependendo do caso. Obviamente precisa se entender muito a questão, mas eu acho que é natural acontecer esse tipo de coisa. O que você disse do outro lado, que é essa história do pré-pagamento, esse é um tipo de coisa que me incomoda muito, né? Assim, eu vou confessar uma coisa para você. Uma dessas operações que deu problema aí no mercado, a gente chegou a ter há 2 anos atrás, ou 2 anos e meio atrás, uma operação anterior a essa. A realidade é que no primeiro mês a gente percebeu que a informação não vinha como queria. Chegou no segundo mês, a gente falou assim, cara, esse negócio não está funcionando, eu não estou recebendo a informação, esse negócio está errado. Nananana. No final, os caras pré-pagaram e fizeram outro, né? Que hoje deu problema. O que isso me mostra? Que talvez se eu tivesse ficado quieto e não tivesse cutucado, talvez tivesse eu até hoje com a operação e aí tivesse dado problema. Então, um pouco da preocupação que eu tenho com essa história de pré-pagar e etc., um pouco pré-paga, some com isso, vai para outro fundo, sabe? Esse tipo de coisa me incomoda, né? Então, assim, eu acho que essas questões de waiver, pô, são super, super normais, super limpas, né? Eu vou te dar um exemplo, né? Quer dizer, a gente tem uma operação aqui como empresa de capital aberto, terreno em São Paulo, financiou lá atrás, a gente tinha acho que um quarto do CRI. Pô, o cara não lançou o terreno na época que ele achou que ia lançar, a operação ia vencer, e eu ia financiar o cara, fazer uma nova dívida em cima daquele terreno, tá bom? Aí o detentor de metade do CRI acabou renegociando e falou, não, então tudo bem, eu te dou mais prazo, né? Aumenta a taxa aqui, dou mais prazo. Eu falei, tudo bem para mim também, eu já ia dar um dinheiro novo para ele, entendeu o que eu estou dizendo? Então, isso aqui é um problema de crédito? Zero. Zero. Né? Pelo contrário, ok, entendemos aqui, o terreno está lá, continua lá, a relação de garantia está bom, etc. O cara só não lançou ainda, precisa de mais tempo. Então, acho que isso não é um problema. Né? Então, de novo, a gente tem que entender muito caso a caso. Né? E sim me preocupa um pouco essa disseminação de pré-pagamento para lá, para cá. Então, assim, essas discussões de partes relacionadas, isso é uma questão para mim que acho que o investidor tem que se atentar sim, né? E de novo, né, para tentar separar o joio do trigo aí nessa indústria. show. Perguntei para a pessoa certa, o tema certo. Muito bom. É, eu lembro, né, que quando eu estava tanto em securitizadora ou quando eu estava dentro do Fator, lá no Veritá, o Veritá era, junto com o FEX 11, os únicos fundos de CRI que tinham séries subordinadas. E era bem pequeno, era quase nada. Se eu não me engano, o Fator tinha próximo de 1 ou 2%, e o FEX tinha próximo de 5, 6% de séries subordinadas. E a gente viu, né, aquilo que você falou, né, excesso de liquidez, necessidade de alocar, e a gente viu, né, diversos fundos ocupando 40, 50% da sua carteira em séries mezaninos e subordinadas. Você, com a sua experiência lá de trás, lá da securitização americana, conta pra gente para quem que é oferecida essa série subordinada lá fora, para quem que era, pelo menos lá atrás, qual que era o foco, né? Por que que existe o trancheamento, várias séries dentro de uma mesma carteira pulverizada? No Pedrosa. final do dia, é toda uma questão de perfil de risco, aquilo que eu estava falando. Então,
normalmente o cara que toma uma tranche subordinada é um investidor que tem uma característica muito mais de equity do que uma característica de dívida, né? Então, assim, a gente tem que pensar que esse cara que tem uma tranche subordinada é um cara que pode ganhar, pode perder ou pode ganhar um monte, né? Então, acho que esse é o ponto importante. Então, esse papel, ele tem uma característica muito mais de equity mesmo, né? De uma renda, vamos chamar, variável, do que um papel de renda fixa, que é você comprar a série sênior, né? Claro que eu acho que no Brasil ainda não existe a sofisticação em termos de tranchamento que existe em outros mercados, mas de qualquer maneira eu acho que isso é válido, né? Posto isso, como fala o Marinho aqui, que trabalha com a gente no 555, vou até pedir para assistir o vídeo aqui. Ele fala, posto isso na margem, né? Ele fala assim, mas a verdade é o seguinte, eu acho que você acabou trazendo papéis com perfil de risco que não eram condizentes com os fundos investidores, né? Essa é um pouco a minha visão. Eu acho que a gente tem um problema de high yield no Brasil, que primeiro acho que o high yield é mal precificado, né? Qual que é meu ponto, assim? O high yield imobiliário é inflação mais 12, inflação mais 13, esteja a bola 6, a bola 2, entendeu? Tanto faz. Então, assim, a NTNB tá 2 mais IPCA, o 6 mais IPCA, o high yield é a mesma coisa, né? E acho que normalmente é mal precificado mesmo. E por quê? Porque eu também acho que tem uma linha tênue, mas existe entre o que é um high yield de crédito e o que é basicamente um equity. Então, muito dessas coisas subordinadas que o pessoal faz, né, no final do dia, isso aí é muito mais um play, é muito mais uma operação que tem uma característica de equity do que uma operação que tem uma característica de renda fixa. Aí, de novo, é uma questão de entender qual que é o veículo investidor. Vou te dar um exemplo. Olha, eu tenho o hedge fund, certo? O VGHF. Dentro do VGHF, eu tenho uma estratégia de renda e uma estratégia valor. Na estratégia de renda, pinga-pinga. Então, eu tenho lá, basicamente, CRI, e tenho alguns fundinhos de CRI que têm volatilidade pequena e pingam. Na estratégia de valor, eu tenho estratégia de equity, eu tenho ações, eu tenho cota de SPE, etc. Poderia ter CRI subordinado? Poderia, por exemplo. Mas acho que aí, legal, faz parte do mandato do fundo. Agora, eu pegar um CRI subordinado e enfiar, por exemplo, num VGIR-VGIP, eu acho que eu estou fugindo do mandato, entendeu? Então, eu acho que é um pouquinho isso que as pessoas precisam se atentar, né? Justamente com a disciplina, e aí do gestor, em poder cumprir o mandato. Não, olha, eu tenho aqui um fundo de crédito high yield, vou só fazer subordinado. Tudo bem, tá tudo certo, né? Porém, não queira que esse fundo, só porque está pagando 2% ao mês, trade com ágio de 50%, porque não faz sentido, porque ele tem mais risco por definição. Então ele tem que te entregar os 2% ao mês e vai tradar 100 igual aos outros. Faz parte. Porque tem o cara lá, o outro que te entrega 1.2, 1.3, mas ele é high grade, pô, tudo bem, entendeu? Então eu acho que esse é um problema, né, de uma indústria que acho que, de novo, acho que é um processo de desenvolvimento, vamos chamar assim, né? Hoje a gente já passou aí de 2 milhões de investidores, então, acho que é natural que a gente enxergue isso ao longo do tempo e o desenvolvimento da indústria, né? A própria questão de você ver, né, uma gestora como a que você trabalhou, certo? Você trabalhou na Blue Macau, né? Junto com a Carol. Então, pô, Na vendeu... Quatá, Desculpa, isso. na Quatá, perdão. Né, que foi antes. Tranquilo. Foi antes, era Isso, Monetize isso. Quatá e depois... Mas, pô, os caras lá venderam, né, o FOF, o fundo de CRI lá para a VBI. Então, pô, ou seja, o cara estava pequeno, então é natural, né? Agora a galera foi fazer outra coisa em outra gestora. Então, assim, eu acho que é natural que a gente passe a enxergar alguns movimentos como esse, né? Que depois é um pouco que está decantando o mercado, certo? Eu acho que faz parte esse processo, entendeu? Melhor palavra. Acho que é bom para todo mundo, cara, no final, entendeu? Muito bom, cara, muito bom o papo. Queria pedir para você deixar aí suas últimas considerações aí para o pessoal. Se tem algum recado específico, manda aí para a gente poder ir para a conclusão, por gentileza, Vetrossi. Legal, acho que o recado é o que eu falo sempre, né? O mercado de fundos imobiliários, dentro da indústria de fundos de investimento no Brasil, eu diria para vocês que é o mercado mais rico em termos de qualidade e disponibilidade de informação, né? Qual mercado você consegue saber o que tem na carteira e a quantidade de informação?
né? É o mercado de fundos imobiliários. Portanto, você, investidor, aproveite isso, use isso a seu favor, né? Se informe, né? Pô, Vedrosa, eu não consigo ter tempo. Então, legal, usa o Felipe do Clube FI, usa o Arthur, usa a turma lá dos outros canais, né? E acho que com isso tudo você é capaz de ter a sua opinião. O seu dinheiro suado é a coisa mais importante que você tem. Claro, sua família, sua saúde, né? Mas depois disso também o seu dinheiro suado. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. E, portanto, nada pior do que você tomar uma decisão de investimento sem ter conhecimento pleno daquilo que você está fazendo. Então, obviamente, ninguém aqui tem que ser especialista, mas vocês têm que fazer o quê? Poder entender, conhecer as pessoas e colocar o seu dinheiro na mão de pessoas especialistas a quem, de alguma maneira, vocês podem confiar. Então, acho que essa é a minha mensagem aqui para quem está nos assistindo ou escutando, Felipe. Muito bom. Assim, agradecer imensamente o seu tempo para a gente poder estar gravando aqui, tá? Acho que a gente tratou de assuntos muito importantes. É bem possível que dê até algum corte aqui, tá? Do que a gente falou aqui, para a gente poder fazer um vídeo de 2, 3 minutos, porque realmente ficou bem, bem legal, tá? Agradecer a você aí que está escutando a gente ou vendo a gente. Eu vou deixar a possibilidade, assim, tá? De vocês deixem algumas perguntas, assim, desse nível de profundidade que a gente está trazendo, para ver se a gente traz o Vedrosa para falar um pouco de novo. Ele que viveu, assim, não o momento da crise, mas ele viveu, assim, o anterior, né? Porque, assim, né, a crise não acontece da noite para o dia, ela vai se construindo. Ele viveu um pouco lá na gringa, né, vamos dizer assim. Então, ele também pode dar um pouco de cor, né? Já falou um pouco hoje, mas poderia falar um pouco mais, se vocês quiserem, tá? Vedrosa, imensamente, de novo, obrigado, tá? E a todos, até a próxima, um abraço, até mais, tchau, tchau.